Muito bem-vindo, pessoal, você que está me assistindo nessa minissérie da faculdade ao consultório. E esse nosso episódio 3, eu vou mostrar para vocês como foi a marcante transição de se livrar da neurologia do R1 e passar exclusivamente a conduzir só neurocirurgia ali no R2. Então, basicamente, o episódio de hoje é o R2. E eu vou mostrar para vocês o que me marcou no R2, o que foi importante para mim, logo depois da vinheta. Pessoal, então, R2 é o seguinte. Teoricamente é como se fosse, o R2 então é o primeiro ano de neurocirurgia? Não. Em quase todos os serviços do Brasil, o R1 já tem contato com a neurocirurgia desde o começo. Mostrei o meu exemplo para vocês. Se vocês procurarem por aí, vão ver que é quase todos iguais, salvo uma outra exceção, que o R1 é um escravo da neurologia do início ao fim, mas na grande maioria o R1 tem atividade sim de neurocirurgia. Mas agora o R2 o papo muda. O R2 você é somente neurocirurgia. E no meu R2 foi muito marcante porque eu tive um preceptor, Dr. Raul Starling, que até já comentei uma vez no Instagram, que a gente teve uma briga no final. Vou falar disso, quem sabe, em outro episódio, que já envolve muita coisa. Mas esse cara, Dr. Raul Starling, ele foi incrível para mim, foi incrível na minha formação. Porque muito mais que o neurocirurgião, ele era um personagem fantástico. O cara era ator profissional, músico, um neurocirurgião de respeito e antiguíssimo na cidade, que já tinha formado, na verdade, quase todos os neurocirurgiões de Belo Horizonte conceituados, os grandes nomes, ele tinha formado. E esse cara estava ali assumindo a preceptoria da residência, assumindo a coordenação da residência. E ele meio que me adotou ali naquele momento, não sei porque ele viu em mim alguma coisa que agradou muito ele, que de alguma forma até se espelhava, até brincava comigo, que espelhava alguma coisa de quando ele era mais jovem. Acho que eu era muito desenrolado, falador, ali, acho que despertou um pouco isso nele. E ele tinha um carinho muito grande comigo e me adotou mesmo, tanto que no R2 era o nosso momento do estágio no trauma. A gente ia para o Hospital João 23 fazer o estágio no trauma. Ele fez questão desse dia do estágio que eu tivesse, fosse o mesmo dia que ele tivesse de plantão no Hospital João 23. Então, na verdade, eu dava plantão no João 23 sob supervisão direta dele, debaixo da asa dele, de todo o passo. Se eu chegava para visitar os pacientes, ele estava junto. Se a decisão de operar um paciente, lá tem 5 neurocirurgiões de plantão, 5 neurocirurgiões de plantão, e operar algum paciente, ele ia comigo para a sala para operar. Não eram os outros, ele ia comigo para a sala. Então, literalmente, ele foi um ano muito especial para mim, porque eu colei num cara que abriu as portas para mim e, literalmente, vem garoto, vem que eu vou te ensinar a neurocirurgia com classe. Vou te ensinar como você se posicionar na mesa, vou te ensinar como você segura. E o mais incrível, isso não precisava falar que eu vou te ensinar. Eu suguei disso dele, grudou isso em mim. Você vai entender que você não está operando uma cabeça, é uma família, é uma pessoa. E eu sempre fui muito isso, muito emotivo com casos, com cirurgias, mas ele era muito mais intenso. E eu absorvi mais ainda isso nele. E comecei a sentir muito mais do que um diagnóstico, a cirurgia, sentir uma aura muito maior nas decisões que a gente tomava. Passar a enfermaria literalmente era um ato de teatro, não no sentido de invenção, mas no sentido de você tem que conversar o seu melhor, você tem que expressar o seu melhor, você tem que fazer o paciente entender o que está acontecendo do início ao fim. Então ele me deu, mais do que a técnica cirúrgica, neurocirúrgica, ele me deu a essência de como se importar com a coisa, como se comportar com algumas situações, aquela parte de empatia, que às vezes é difícil de ensinar, mas eu consegui absorver de uma maneira maravilhosa. E se eu pudesse, com certeza, falar que como eu conduzo os meus pacientes hoje é muito em espelho a maneira que ele conduzia. Muito brincalhão, tudo, mas absorvia como um problema pessoal. O seu problema é meu problema e eu vou procurar resolver da melhor maneira possível. Então, no R2, eu tive contato com o Dr. Raul e isso, para mim, marcou minha vida. Tenho um carinho imenso com ele, tanto que há pouco tempo fui visitá-lo para fazer as pazes pelo que aconteceu aí na reta final da residência. E o R2 para mim foi muito marcante. Eu já tinha uma certa experiência com trauma, mas numa realidade inferior. Fui agora para a realidade, Hospital João 23, hospital fora de série. Urgência e emergência é lá.
Então tive um contato com uma estrutura maravilhosa, 5 neurocirurgiões de plantão, não é à toa, né? É uma estrutura maravilhosa. Aprendi muito mais sobre trauma, hipertensão, as reuniões científicas que existem no João 23, que eram semanais, não sei como estão funcionando agora. E o R2 para mim foi essa transição de viver intensamente neurocirurgia, aprender a se importar, se comportar, a ter mais empatia, a entender que não é só técnica cirúrgica. E não tinha obrigação, mas acabou que serviu muito para mim aquilo de aprender que o seu problema é meu problema e isso me faz, não vou dizer mais importância, mas isso me dá mais foco para saber que eu preciso tomar as melhores decisões. E olha só o que eu vou falar que é muito importante. Nem sempre as melhores decisões são as que estão escritas no seu livro. Nem sempre, nem sempre. O paciente ou a família, eles não têm a obrigação de saber o que está escrito no seu livro e muito menos eles têm a obrigação de seguir o que está escrito nas condutas do seu livro. Então tem um diálogo aberto com o paciente, com a família. Isso aí não tem preço, isso o livro não te ensina. Isso eu aprendi já ali no meu R2. Ficou profundo esse episódio, né? Mas realmente o meu R2 foi bem marcante nesse convívio que eu tive com um trauma, com o Dr. Raul Starling, que é uma pessoa que eu realmente amo, assim, de uma admiração imensa, e eu precisava dividir isso nesse episódio da minissérie. Esse basicamente foi meu R2. Vamos ficar por aqui porque logo vai sair mais um episódio e vocês vão conhecer a minha transição do R2 de trauma, basicamente, que era a grande maioria, para o R3, que a gente já começa a entrar em outras situações que aconteceram na minha residência também e marcaram bastante. Certo? Marca o lembrete para assistir o próximo episódio, se você estiver gostando da minissérie. Tamo junto, é só o começo.